porque tudo comunica e o seu óculos também. O rosto é o nosso senso de identidade e tudo que você coloca de elemento visual no seu rosto, ele está comunicando. Quando a gente fala sobre algo e vende sobre algo, a gente tem que viver isso. Com certeza. Que é exatamente o que você faz. Né? Quanto mais natural, quanto mais autêntico for, isso sim é sustentável. Ninguém consegue viver de máscara durante muito tempo. Eu gosto pra palestras porque você tá lá em cima do palco, você não tá tendo como uma comunicação direta com as pessoas ali. Mas desceu do palco, já trocaria de óculos. Demora pra você mudar a sua primeira impressão. Por que não causar uma boa primeira impressão, né? De primeira. Comunicação. 10/10. Senhoras e senhores, Laís Pascoal hoje aqui com a gente. Que bom te receber. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Que bom. E pra você, quão importante é a comunicação? Comunicação é tudo, né? Existe a comunicação não verbal e a verbal. E as duas têm que andar juntas, né? Não dá pra gente sobressair uma da outra. E você ter uma comunicação assertiva, você consegue ir além, superar suas expectativas e comunicar de forma assertiva também. Sem dúvida, a comunicação é o que vai trazer a mensagem que a gente quer passar, né? Porque no final tudo comunica, então a partir do momento que a gente é mais estratégico na nossa comunicação, de fato, a gente vai entregar aquilo que a gente quer. E o visagismo Image ID do Philip Hallowell entrega isso. Né? A gente está aqui com a Image ID Expert dele, correto? Sim. E a Laís, ela é especialista na parte de óculos, né? Visagismo óptico. Isso. Tô falando certo. Tá certo. Então, o nosso tema de hoje, inclusive é o primeiro episódio que a gente já vem com um tema muito pré-estabelecido. Tá. Que eu vou te falar exatamente agora. Como saber qual óculos, qual a armação ideal para o meu rosto e para aquilo que eu quero comunicar. E a gente está com um especialista justamente para resolver esse ponto, porque tudo comunica e o seu óculos também. Quão importante é eu acertar no óculos? O rosto é o nosso senso de identidade e tudo que você coloca de elemento visual no seu rosto, ele está comunicando. E o óculos, ele representa 53% da comunicação do nosso rosto. Então, na comunicação não verbal representa 70%, e aí 53% vem através do óculos, se for um óculos receituário. E depois também tem a parte do cabelo. Se você tem um óculos que ele realmente traga o seu desejo de imagem, traga características que você admira, você consegue gostar mais dos seus óculos. Porque esse é o maior desafio, né? Olhar o óculos como um acessório e não somente como um elemento visual que te faz enxergar melhor. Perfeito. Né? Porque, de fato, esse é o objetivo. Mas, de bônus, você também tem um elemento que comunica e muito e pode trazer suas características pessoais através da sua imagem. Hoje está muito em alta a questão de usar óculos, mas sem grau. Justamente o óculos como estratégia, como acessório e não só como objeto que vai te fazer enxergar. Isso. Belíssimo isso. Mas assim, eu, Rodrigo, por exemplo, hoje eu não tenho necessidade, ainda bem, de utilizar óculos como objeto para que eu possa visualizar. Graças a Deus tenho uma visão muito boa. Só que ao mesmo tempo, eu acho interessante essa questão de usar como acessório. Sim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Para pessoas comunicativas, né, então eu tenho uma linha muito sanguínea, né? O que realmente faz sentido? E o que a pessoa tem que prestar atenção na hora de escolher um óculos? Principalmente também entendendo o seu momento de vida atual. Porque por mais que você seja sanguíneo, você já tem características que são evidentes e você se comunica muito bem. Então qual que é o seu desejo de imagem? É reforçar o lado sanguíneo, trazer alegria, extroversão ou não? Laís, eu tô querendo realmente agora dar uma equilibrada, ficar um pouco mais centrado, focado, ou não, trazer linhas mais de força, de credibilidade para minha imagem. Então, usar o óculos realmente como um acessório e entendendo também a sua necessidade do momento de vida atual. Então, óculos, ele não vai ser um para tudo. É impossível a gente ter um único elemento que vai comunicar o sanguíneo e também trazer força e todas as outras características. Então, você consegue equilibrar de acordo com a escolha do óculos, com base também no seu momento de vida e na sua intenção de imagem. Perfeito. Olha que interessante. Isso aqui que ela está trazendo é que não existe caixinha. Exato. As pessoas querem a caixinha. Elas querem os padrões, né? Querem os padrões. Querem as regrinhas básicas. Querem as regrinhas. Se você é sanguíneo, é esse óculos. Se você é colérico, é esse óculos. Mas a verdade é que, assim como na comunicação, no geral, não é assim que funciona. A gente precisa entender, peraí, qual é o seu objetivo? E respeitar a individualidade de cada um. Porque é um ser humano que vai usar aquele elemento visual e cada um tem sua história. Então, entender primeiro a parte muito mais humanizada, né, que é o que eu acho que a essência do visagismo traz e que é muito genuína, a pessoa se reconhecer primeiro e com base nesse reconhecimento da sua autoimagem, aí sim, essa pergunta, né, o que você deseja expressar através da sua imagem?
Porque isso está muito associado realmente ao momento de vida. E isso pode mudar. Pode hoje você falar para mim que quer um óculos para comunicar algo, mesmo que seja somente estético, que não tem um apelo de correção visual. Ou não, né? Você falar que é um óculos de sol com lente cosmética, como a gente havia falado antes, que é uma tendência do mercado e que está muito em alta, poderia aproveitar esse momento. Então vai muito do momento que você está vivendo. Perfeito. Agora, se a gente tiver pelo menos uma sugestão, né, vamos dizer assim, nesse caso, quando a gente pensa, por exemplo, você acredita muito nessa questão do equilíbrio? Quando eu falo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Aí, não, beleza, mas vamos colocar um óculos que vai trazer o que falta, entende? Sim. Por exemplo, o comunicativo, eu já sei porque eu sou comunicativo. O comunicativo, geralmente, ele tem problema o quê? De focar nas coisas. Ele quer começar tudo e não termina. Tá? Isso. Esse é o normal, né? Esse é o normal. Aí o que vai dizer assim? Usa linhas retas. Que aí você vai terminar, enfim, porque aí você vai trazer um elemento. Você acha que isso realmente faz sentido? Eu acho que ele ajuda. Principalmente quando a gente fala, como os olhos, ele tem a parte das emoções, ele vai te ajudar também na sua concentração. Então, tanto o sanguíneo precisa sempre ter um óculos, por exemplo, redondo para o foco, concentração. Porque se for depender dele mesmo, difícil realmente ter a finalização de tudo aquilo que ele começa. Né? Então, tem muitas ideias, bem criativo, mas tem dificuldade na conclusão das coisas. E aí vem a frustração depois, né? E o óculos, ele pode ser esse elemento que pode ajudar na concentração, no foco e na disciplina. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa agora aqui, porque a Laís vai trazer alguns óculos para mostrar. Vai, claro, me utilizar aqui como modelo, mas também a gente vai, de fato, mostrar na prática, né, alguns óculos. Mas antes disso, só uma coisa importante, você que está assistindo até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E vale lembrar, tá? Estamos aqui na Del Homo, essa minha camisa social aqui é da Del Homo, então é um lugar para homem de bom gosto. A Laís tem um esposo de muito bom gosto, ele está convidado para vir conhecer aqui. Você que é de Alphaville ou da região, ou também de outro lugar do Brasil, você pode fazer a sua compra, enfim, conhecer mais sobre a Del Homo, na descrição o link tá aí, tá bom? Então, agora sim, vamos pausar e iremos para os óculos, fechou? Fechou. Eu trouxe aqui 3 elementos visuais diferentes, que, na verdade, no óculos a gente fala de linhas, formas e projeções também. Então, tem o material e a cor e a forma dele. Então, veste primeiro esse daqui com linhas mais curvas. E aí a gente tem o elemento da cor, que tem harmonia com o seu subtom de pele, que me parece ser mais quente, né? Claro que a gente teria que fazer os testes para ter certeza. Mas também são características do sanguíneo que traz alegria e modernidade. E as linhas curvas, que traz também essa proximidade, a suavidade, o foco. Então seria um elemento bem interessante para alguns momentos. Mas calma, para quais momentos esse aqui cabe? Exatamente, se você quiser trazer foco e concentração, mas sem perder características da sua personalidade. Perfeito. Mas não é um óculos confortável para o sanguíneo, porque o redondo é como se prendesse você. E o sanguíneo é solto, é livre, gosta de movimento. Sim, verdade. Esse também seria uma outra sugestão, que é o mesmo modelo, somente com cores diferentes, né? Aí a gente trabalha também um pouco mais do verde, que também traz modernidade. E a gente tem o mesmo elemento da curva. Só que é um óculos que aí tem que ter um pouco mais de ousadia, né? Será que tá disposto? Olha aí, quem sabe. O sanguíneo gosta de mudanças, né? Então, pode ser que ajude. E no caso das linhas mais retas e também o astato bold, que é um astato mais grosso, ele reforça também a credibilidade, a força. E como a gente estava falando um pouquinho antes, você já tem a voz forte, só tem que tomar cuidado para não ficar inacessível, né? Sim. Porque você já tem uma entonação de voz forte, se comunica muito bem, e as pessoas ficarem com receio de se aproximar. Depende da intenção aí. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra, qual dos 3 faz sentido mais? Eu gosto pra palestra esse, porque você tá lá em cima do palco, você não tá tendo como uma comunicação direta com as pessoas ali. Mas desceu do palco, já trocaria de óculos. Olha só. Não, peraí. Para tudo agora, porque isso daqui foi genial. Que interessante, ó. Sair da palestra, tira trocaria, o óculos. e já colocaria esse. E já colocaria esse. Por quê? Ele vai trazer mais acessibilidade. Tudo comunica. Tudo comunica. E ele vai deixar você com um semblante mais suave. E aqui ele reforça a sua autoridade e a força. Você tem também características fortes, né? O nariz, a sobrancelha, é expressivo. Então aqui a gente reforça isso e vai te trazer segurança para a palestra.
mas desceu ali, como um bom sanguíneo também você gosta de falar com a conversar, turma, de né? interagir. Aham. E aí isso vai ajudar muito esse outro elemento visual. Então eu trocaria de óculos. Perfeito. Facilmente. Olha só que interessante, né? Pode entregar? pegar, tranquilo, estamos no ar aqui, tá tudo certo. Então, assim, olha que interessante que ela está trazendo, que é justamente essa questão da adaptabilidade, né? A gente Sim. utiliza muito isso na comunicação. Então, por exemplo, eu fui dar uma palestra na Telha Norte para pessoas que fazem obra e tudo mais, né? Então, por exemplo, lá eu vou falar de uma forma diferente de que eu falo se eu for dar uma palestra para CEO. Sim. Porque a gente usa algo chamado adaptabilidade. No fim do dia, isso que você está trazendo é magnífico. Por quê? O óculos, eu usar um para cada situação e, além disso, na mesma situação eu tenho momentos diferentes. Sim. E nesses momentos eu posso alterar. E não vai mudar quem você é. Né? Não, exatamente. É claro, a gente está olhando proporção, que é o tamanho do óculos. O óculos tem a parte técnica, que é muito importante. Então, não é somente o formato dele, ele tem um encaixe que precisa ser bem analisado na escolha dele. E também as cores. E para homem, principalmente, tem aquele desafio das cores, né? Sim. Ah, não, eu vou usar só preto. E não, a gente consegue trazer elementos como o que você olhou, que é um âmbar, um demi, que ele gera elegância, ele gera harmonia e não fica pesado, também não fica fantasiado. Uhum. Né? Não é porque ele é colorido que ele vai ser algo muito marcante. Então depende muito da intensidade das cores também. Olha só. E o seu, inclusive, vamos falar do seu óculos. Por que você utiliza dessa forma e o seu é cheio de cor, né, por exemplo? Eu trouxe também para trazer um pouco mais do sanguíneo, né, para me comunicar e trazer alegria, modernidade, porque eu gosto que as pessoas me vejam como algo curioso, sabe? Desperta ali e fala, poxa, não é que aquele óculos é legal? Se fosse um óculos comum, tradicional, talvez, ou se eu estivesse sem óculos, qual credibilidade traria para vocês que estão assistindo? Uma pessoa que trabalha com óculos, que é consultora de imagem, visagista ótica e não usar óculos. Aí a gente entra na comunicação de credibilidade. Essa eu acredito característica que o óculos é um traz. elemento visual e eu uso isso. Na minha Exato. bolsa, pega um outro cá pra mostrar. Eu trago pelo menos uns 8 óculos. Sério? No mínimo. Pra você ir trocando. Pra ir trocando. Traz a bolsa, traz a bolsa. Aqui eu tenho mais um e tenho um monte no carro. Então aqui já tem elementos mais de suavidade. Olha só. Que é um outro formato que não tem nada a ver com esse, mas que também tá bem encaixado, tá bem posicionado, tem as cores também que vão valorizar. E sempre algum elemento que traga a minha característica. Então nunca vai ser um óculos básico preto. Se ele for um formato tradicional, a cor vai ser bem diferente. Que belo, que belíssimo, porque quando a gente fala sobre algo e vende sobre algo, a gente tem que viver isso. Com certeza. Que é exatamente o que você faz, né? Sim. Então isso traz o que a gente chama de credibilidade para a sua imagem, já que você vende sobre isso, você ensina sobre isso, você... Enfim, inclusive você dá consultoria em óticas, né? É isso? Sim, acabou de ter um despertar no sábado, só para ótica, né? Ele é focado no segmento ótico, chama O Despertar para Nova Consultoria Ótica, e é uma imersão que fala da consultoria do começo ao fim, né? Não só a parte de visagismo, não é uma imersão de visagismo, a gente fala da importância do visagismo para os óculos e para a escolha também do consumidor final. Perfeito. Tem alguma coisa sobre óculos que a gente tem que falar para a turma que está nos assistindo, que a gente não falou ainda? Bom, acho que esse cuidado é importante, né? O seu rosto, o seu senso de identidade. Então, se preocupe sim em escolher um óculos que realmente faça sentido para quem você é. E não é só sobre serviço, é sobre ser primeiro, né? O ser e depois de ser visto. Boa. E óculos é uma coisa que a gente usa todos os dias. Às vezes a gente só tira para dormir. E às vezes quando não esquece, né? Cochila até com óculos. Então ele é um elemento muito importante. Então dê valor para esse elemento visual. E escolha ele também com assertividade, com auxílio, para que você faça boas escolhas. Perfeito, excelente. Agora a gente vai fazer uma transição aqui para outro conteúdo, falar sobre cores. Perfeito. Ela comentou, você já fez sua paleta? Eu falei, não, nunca fiz. E aí, ela, mas vamos falar disso então, tal. Então, o que você me diz sobre essa questão das cores, da paleta? As cores, elas também têm um efeito na comunicação muito importante, né? Não dá pra gente isolar somente as linhas. As cores, elas andam em conjunto. E a beleza do ser humano tem características de cores, tanto pele, olhos, cabelos, e tudo isso é levado em consideração também para gerar a harmonia ou contraste na escolha dos óculos. É diferente da roupa, né, do estilo, quando a gente olha para os óculos, a
a gente também olha a cor da íris como um elemento muito importante e valioso na escolha da armação, porque é o que está mais próximo. Então você mesmo tem um olho claro, né? É um mel, mas é um mel mais claro. Então trazer aquela tonalidade, ele fica mais próximo da cor da sua íris, também gera harmonia. Olha Então essa só, preocupação então o com as íris, cores né? é bem importante. Bem importante, né? Vamos falar um pouquinho de algumas cores. O que as cores As cores, existem comunicam, cores né? quentes e cores frias, né? Então as cores, elas geram harmonia de acordo com o subtom de pele. Mas não é somente isso. A parte do contraste, a intensidade da beleza também gera harmonia. Eu até brinco na ótica que o contraste pessoal, ele acaba tendo até um peso maior do que a própria cor em si. Então você tem um alto contraste, né? Uma pele clara, uma sobrancelha mais escura, marcante, um cabelo mais escuro. Então, cores mais fortes em você, elas vão gerar harmonia e vão ter continuidade. Diferente se eu pegar uma cor clarinha, né? Então, sei lá, um azul bebê, um rosa bebê, você vai ficar mais... Não é que vai ficar ruim, mas ele vai mas ficar apaga mais. ele vai te apagar e não vai dar tanta harmonia com as suas características visuais. Perfeito. Então, olha que interessante a gente pensar na nossa comunicação, mas também na cor que eu estou utilizando. Na cor, principalmente. Porque também no fim do dia, as pessoas elas compram a sua imagem. Exato. A gente precisa falar disso aqui. É claro que a sua essência, através do momento que a pessoa te conhece, através do momento que ela tem um tempo de mesa com você, enfim, às vezes um tempo de intimidade, ela vai entender da sua essência, mas no primeiro momento ela vai ter a sua imagem. Por isso que a gente sempre fala, antes das pessoas te ouvirem, elas vão te ver. Sim, com certeza. Elas vão olhar pra você e é no piscar de olhos, né? Não é uma coisa rápido, que você consegue... eu vou me esforçar para provar o que a minha imagem não comunica. Às vezes demora para você mudar a sua primeira impressão. Por que não causar uma boa primeira impressão, né, de primeira, sem precisar de uma segunda? Perfeito. O que mudou na sua vida depois que você mudou sua imagem? Porque você nem sempre foi assim, né? Sim. A minha primeira adequação de imagem com o Cláudio, eu já tinha Cláudio feito... Germano. Cláudio Germano, né? Desculpa. É que a gente já tem ele mais porque próximo. eu também conheço Cláudio que ele fez também a minha. Mas... E eu fiz a minha imersão com visagismo, e aí depois do visagismo eu ainda não tinha conseguido despertar mesmo para a prática da consultoria. E aí depois, quando eu me vi em um vídeo, que eu falei, cara, eu preciso urgentemente fazer minha adequação. Porque eu tava com semblante, até até a postura tava caída, sabe? E aí quando eu me vi no vídeo, eu falei, não, essa não sou eu, então eu preciso cuidar também da minha própria imagem para poder ajudar as pessoas a cuidarem da sua própria imagem. Então não dá pra você falar daquilo que você não viveu. Então eu tive a minha primeira experiência e foi um divisor de águas, né? Mas isso foi só uma adequação do cabelo, mas o cabelo também faz parte do nosso senso de identidade e ele afeta muito a forma como a gente nos vê através do espelho. E é o que eu falei, né? De dentro pra fora. Então foi muito importante pra mim. E foi ali que foi realmente a minha mudança de imagem pessoal. E aí foi tudo fluindo depois. Já tem 4 anos que eu trabalho com visagismo e Image ID e a minha adequação também tem mais ou menos isso. Então, mas eu queria entender na prática. O que você diz? Tudo fluiu. O que fluiu que antes não fluía? Autoconfiança, né? Porque quando você tem uma imagem que te sabota, você fica sempre insegura com a sua própria imagem. Depois que você sabe quem você é, e aquilo que você carrega, e o que você está demonstrando, trabalha a sua confiança. Então, automaticamente mudou por conta da confiança. E a sua imagem é aquilo que você vê todo dia. E ninguém vai cuidar da sua imagem se não for a partir de você mesmo. Então, depende de você, essa escolha de fazer a sua adequação ou não. E às vezes não é nenhuma adequação, é se conhecer. Quem sou eu? Porque às vezes a gente esquece, né, quem nós somos, né? Quais são as nossas características que são admiráveis. Você escuta a vida inteira que é uma coisa e você não se vê essa pessoa. E aí na consultoria você consegue resgatar características e virtudes que são tão fortes em você e uma pessoa que não te conhece falando sobre você, isso te traz uma força, uma segurança inenarrável, né? Dá pra você sair de lá flutuando. E aí transforma, não tem jeito, porque você tá seguro com você mesmo. Você mudaria alguma coisa na sua vida? Se você tivesse hoje, por exemplo, 20 anos. Eu acho que tudo que a gente vive e viveu é importante, sabe? Acho que também se eu não tivesse passado pelo que eu passei, não estaria aqui. Então, acho que não. Acho que fez parte do meu desenvolvimento. E o que você mudou de ideia nos últimos anos, assim? Hoje eu dou muito mais valor para as pessoas, para os momentos,
e para o ser humano de forma única, individualizada, do que talvez lá atrás. Então, o óculos para mim sempre foi uma coisa muito intuitiva, de ajudar na escolha de forma intuitiva. E hoje já eu consigo me conectar com muito mais suavidade, leveza e ajudar as pessoas com a sua própria autoestima. Então, isso para mim não tem preço. Acho que mudou essa visão do que é realmente o meu trabalho. Trouxe mais propósito, sabe? Olha só que interessante. Porque a partir do momento que a gente conhece algo que muda a nossa vida, a gente quer compartilhar com o outro. Né? Total. Eu lembro até hoje, quando eu participei da minha primeira adequação, né, que fui no Cláudio, eu saí de lá querendo levar todas as pessoas que eu conhecia. Todo mundo que eu vi que precisava, eu queria muito que tivesse aquela experiência. Inclusive, na minha loja, todos os meus colaboradores passaram pela consultoria e a adequação de imagem com o Cláudio Germani foi fantástico. Os resultados, porque a nossa imagem afeta o nosso comportamento. Então, não é só a parte estética, né? É muito além disso. Então, teve pessoas que... Teve uma colaboradora que conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Isso pra mim foi fantástico, assim. Ela ter forças pra se amar, entender que ela não precisava daquilo e seguir adiante. Então, é bem especial mesmo. O visagismo é transformador. É, pra compartilhar com as pessoas, né? Sem dúvida. Você fazer isso internamente, isso é bem louvável, porque você acaba mudando a história, né, da pessoa, mudando como ela se vê, mudando como ela se enxerga. Não é só, você tá aqui dentro, então bora vender, né? Não, eu quero você bem, eu quero você também fluindo na sua vida. Eu falo que a venda acaba sendo uma consequência de uma construção, de uma confiança, e o cliente acaba entendendo a necessidade e começa a fazer sentido para ele, ter aquele elemento para tal momento, e ele sabe como utilizar aquilo. Não é uma venda por impulso, uma compra por impulso por vários óculos, sem saber a utilidade de cada um deles. Você traz mais sentido, além, né, da saúde visual, que é uma necessidade. A gente precisa dos óculos também para enxergar. Sem dúvida. Se você tivesse a oportunidade de passar uma mensagem para o maior número de pessoas possíveis, essa é uma mensagem que vai continuar aí todos os anos, seus filhos, netos vão ter acesso. Qual a mensagem que você teria aí? Uma mensagem atemporal. O belo é você conseguir olhar para dentro de si. A gente tem que parar de querer se encaixar nos padrões de beleza, de imagem que o mundo nos impõe e conseguir nos amar do jeito que nós somos, né? Deus nunca errou quando te criou, quando deu suas características, deu seu nariz grande, deu sua boca expressiva, seus olhos, tudo isso faz parte das suas características e a gente precisa amá-las. E aí sim tudo vai fluir com naturalidade, você vai perceber que tudo ao redor vai fluir naturalmente. Então se ame em primeiro lugar e aceite as suas características visuais. Perfeito, então é sobre você se conhecer. E automaticamente tudo ao redor vai fluir com naturalidade. E quando a gente está bem resolvido com nós mesmos, não importa o que aconteça ao redor, o que a moda está ditando, você está bem resolvido, então nada te afeta. Agora, quando você está muito voltado para moda, para tendência, para internet, você sempre vai se achar inferior às outras pessoas. Então sempre vai ter a autoestima afetada. Então a gente tem que aprender a se amar, né? Acima de tudo. Acima de tudo, é isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e também... Sem dúvida. Agora, assim, isso a gente também traz na comunicação. Porque muita gente escuta referências, pessoas, e às vezes ela quer se comunicar como ele fala, ela quer usar as palavras que ele usa. Só que ao mesmo tempo, quando eu tenho uma comunicação natural e uma comunicação que é aquilo que transforma e evidencia a minha característica, a gente gera algo chamado conexão. Sim. Então, uma identidade bem firmada, com uma autenticidade sendo expressa, a gente conecta com as pessoas e a partir do momento que eu conecto, eu tenho mais confiança. Sim. Comigo e com a pessoa que está falando. Então, esse é um recado para você também que está na sua comunicação, que já mudou a sua imagem, mas às vezes você está se comunicando como a pessoa do lado se comunica. Como o fulano famoso se comunica. Comparar. Se comparando. É. Não criando, de fato, uma linha sua, né? Perde um pouco até da autenticidade, né? Da autenticidade. E isso, cada pessoa é única e cada um tem a sua forma de conduzir. Quanto mais natural, quanto mais autêntico for, isso sim é sustentável. Ninguém consegue viver de máscara durante muito tempo, né? Boa. Verdade, exatamente. Porque
a mentira ela tem prazo de validade. Né? Sim. Então que você possa viver debaixo da verdade, debaixo daquilo que está dentro de você, porque uma coisa que eu descobri na vida, a gente sempre sabe o que a gente tem que fazer. Sim. Só que muitas vezes a gente demora de fazer porque medo, porque comparação, insegurança, a minha imagem não está adequada. Só que assim, você já sabe o que você tem que fazer, o que você está esperando. Então é um recado, é uma provocação pra gente aqui, para você claro. que está assistindo, né? Não só para os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes é bem parecendo rádio, né? Mas vamos falar de novo. A nossa audiência, melhor dizendo, agora com a linguagem do digital. Então, o que a gente pode, para fechar aqui, seu principal conselho? Olha o óculos como um elemento visual que realmente pode ser transformador, né? O óculos ele tem o poder de mudar não somente a forma como as pessoas te veem, mas principalmente o sentir. Então, por que não olhar para ele com carinho, com empatia, com cuidado e fazer boas escolhas? Eu acho que o óculos ele tem esse papel fundamental de emoldurar o seu rosto, né? Aquilo que vai comunicar no primeiro contato visual. A gente se comunica através dos olhos, né? Sim. O tempo todo a gente está conversando, eu tô olhando nos teus olhos, não tô olhando para baixo. Então, o quão importante isso é? E olhar nos olhos, a gente já falou aqui, se você está no primeiro podcast, olhar nos olhos é uma técnica também de confiança. Sim. De mostrar que você está inteiro ali, mostrar que você, de fato, pode ser alguém confiável, assim como mostrar a palma da sua mão, isso vai trazer mais vulnerabilidade enquanto você está falando. Então são técnicas que a gente utiliza aqui para, de fato, entregar a comunicação, e óculos faz parte. Por isso que eu trouxe a Laís Pascoal aqui. Então, de fato, quero agradecer a ela por essa presença. Imagina, eu que agradeço. Foi bom demais estar com você. É leve, a gente vai falando, né? Acaba passando super rápido. Verdade. Não sei nem quanto tempo a gente tem, mas você que está assistindo vai descobrir aí. Então, seguimos juntos aqui, pessoal. Esse foi o nosso podcast de comunicação 1010. Dessa vez com a Laís Pascoal, a gente falando sobre óculos, como escolher a sua armação que faz sentido, o que de fato vai evidenciar ou não as suas características. Sim. Então, quer dar um tchau aí pro pessoal? Não deixa de acompanhar também nas redes sociais, Laís Pascoal Visagista e Óticas Diniz Faria Lima. Obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. E curte e comenta esse vídeo, o que vocês acharam. Sem dúvida, se inscreve no canal, vamos juntos. Até o próximo podcast Comunicação 1010. Aí, vamos juntos. Tchau.